Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral. É isso mesmo, aula 41.1. Já estamos chegando quase na reta final do conteúdo de História. É isso mesmo. Então, lembrando que as aulas que estão sendo ministradas, vocês irão, com certeza, utilizá-la quando forem fazer o Enem. É isso? Então, fiquem atentos nas informações. Abra o caderno. Já abriu o caderno? Beleza. Agora coloque a data de hoje. Isso. E depois vocês vão colocar o título da nossa aula. Procure anotar tudo aquilo que for preciso. Tudo que der para anotar. Para que isso? Para depois vocês pegarem esse material, esses resumos, e aí vocês estudarem para a prova, claro, e fechar com 10. Lembrando que no final do ano, vocês terão o Enem, a prova do Enem. A tão esperada da vida de vocês. É isso mesmo. Claro, eu tenho certeza que vocês vão estudar muito bem nessa prova. Na aula de hoje, joga no quadro. O que nós temos aí? Nós temos a nossa aula, a nova ordem mundial. Olha só, aluno, falando geopoliticamente, como que se deu essa nova ordem mundial na geopolítica. O tema da nossa aula é essa que vocês estão vendo, aula 41.1, e dentro dessa aula, a nova ordem mundial, vamos saber sobre a geopolítica mundial. Como é que ela estava dividida, como é que ela estava organizada. E depois também iremos falar sobre as mudanças na hierarquia internacional. Quem é quem vai ter mais poder nesse sentido, quais os países que vão se destacar, quais os países que começam, de fato, a darem aí as regras na economia, na política e etc. Tá bom? Então, avançamos aqui. Olha, por exemplo, observe nesse mapa mundi como é que está essa divisão dos territórios. Na América do Norte, na América Central e na América do Sul. Essa é a divisão referente às bandeiras desses países, né? Aqui no continente africano, no continente europeu e no continente asiático. Um novo panorama, um novo design, uma nova reconstituição dos espaços, aumentando o território, diminuindo o território, englobando outros territórios, se associando, etc. Isso aí é o que nós chamamos de a nova ordem geopolítica. Tudo isso, senhores, acaba, claro, sendo intensificado a partir de 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial. War é guerra, tá bom? Segunda Guerra. Mas depois também do final do socialismo, da União Soviética, em 1990 para 92, 91, 92, aí você tem também uma nova formação. Nesse sentido, dá para você perceber que alguns territórios ampliaram, outros diminuíram, e é a configuração atual do mundo. Tá bom? A nova ordem mundial, ou simplesmente a nova geopolítica mundial, ela significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e de força. Viu aí? De poder e de força. Entre quem? Entre os Estados nacionais após o final da Guerra Fria, que eu falei para vocês, em 1989, nós temos a queda do Muro de Berlim, que era o principal símbolo da Guerra Fria. Lembram? Em 1990, nós temos a união das repúblicas socialistas soviéticas, o lado socialista, o lado capitalista, na verdade, das duas Alemanhas, né? O lado socialista e o lado capitalista, irão se unir após a queda do Muro de Berlim. 90, 91, aí começa o processo
global. E é justamente o que nós vamos ver na aula de hoje, essa nova reestruturação dos países, dos territórios, das suas fronteiras e etc. Veja aí, por exemplo, esse aqui é um mundo unipolar, e aí, quando você observa, na parte azul, que temos aqui, são os centros unipolarismo. A parte azul que vocês estão vendo. Né? A parte vermelha são os centros da resistência. Ainda temos aqui, nessa parte aqui, ó, tá? Que é, na verdade, ali tanto a China como a Rússia. Já de rosa, nós temos centros de autonomia. Nesse caso, olha, boa parte da África, ó, também na Ásia e na América do Sul. Tá bom? Isso, o mundo unipolar. Vejam, essa imagem, ela reflete muito nesse tema da nossa aula. Esse aqui é o portão de Brandeburgo, na Alemanha. Eu tenho uns soldados. Observe na leitura que vocês estão fazendo. Os soldados, eles não estão armados. Eles só estão observando a multidão. E essa multidão, eu posso contar com a participação de pessoas jovens e também idosas. Bom, eu posso pegar esse jovem que vocês estão vendo, como também posso pegar esse casal de idosos. O que está acontecendo aí? Após a Segunda Guerra Mundial, em 1956, até 1990, nós temos aqui o período da Guerra Fria. Tá bom? Só que em 89, o principal símbolo da Guerra Fria foi justamente o Muro de Berlim. Esse daqui, ó, que eu estou passando a minha caneta vermelha. Esse aqui é o Muro de Berlim. De um lado, eu tinha Berlim Ocidental e de outro lado eu tinha Berlim Oriental. Tá? Eu tinha duas Berlins. A Berlim Oriental, ela vai ser comandada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a Berlim Oriental vai ser comandada pelos Estados Unidos. Ou seja, de um lado eu tenho o capitalismo e de outro lado eu tenho o socialismo. Claro que você vai ver nitidamente, você percebe, qual das duas estava mais avançada? A Berlim Ocidental, que era capitalista. E a Berlim Oriental, que era socialista, estava fracassada. Imagine, senhores, que famílias foram separadas da noite para o dia. Esse muro de Berlim, que são mais de 3.600 quilômetros, esse muro aqui, ele dividia toda a cidade de Berlim. E, claro, nesse exato momento, os soldados estão ali em cima, só observando a multidão que se aglomerava. Até que, durante toda essa Guerra Fria, era uma briga entre americanos e soviéticos para a hegemonia dos seus planos, né, forma de governo, socialismo ou capitalismo, ganha proporção. E aí vai resultar nisso. Alguém, de repente, aparece com uma picareta e bastou alguém começar a bater na parede para derrubar o muro, para poder acabar com essa divisão, que literalmente os soldados não vão fazer nada. Eles não vão atirar para o alto, atingir a sociedade, o povo que estava ali, não. Simplesmente vão observar tudo calado. Por quê? Eles também faziam parte do sistema. Eles também eram prejudicados com isso. Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, o esfacelamento da União Soviética, em 91, o mundo se viu diante de uma nova configuração política.
é o que vocês vão ver aqui, ó, nessa imagem. De um lado, eu tinha a Berlim Oriental e de outro lado, a Berlim Ocidental. Vocês podem observar pela estrutura, até mesmo da farda dos camaradas. A Berlim ocidental e oriental. Você imagina que famílias, elas foram separadas. E de uma hora para outra, aí ó, bastou alguém começar a ter a ideia de querer derrubar esse muro, porque ele era muito eficaz para aquela época, que não vai ter mais como segurar essa divisão. E a Berlim, ela volta a ser Berlim capitalista. O socialismo, que até então tinha esse viés na Alemanha, vai abrir espaço para a Alemanha capitalista. Interessante é que você percebe é que de ambos os lados a polícia ela não vai revidar. Porque, acabei de falar, também faziam parte do sistema. Aqui são policiais, aqui são policiais, e volta a hegemonia desse país. Então, a queda do Muro de Berlim foi um grande simbolismo, teve um grande significado na união dessas duas Alemanhas. E aí, claro, volta a ser o que era antes ali da Segunda Guerra Mundial, uma única Alemanha. Tá bom? Vejam, a soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo. E a OTAN se consolidou com o maior e mais poderoso tratado militar internacional. Ela se consolidou. Vejam, porque quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos criam um plano militar, que é a OTAN, certo? Os países que fossem capitalistas, todos eles estavam amparados pela OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas lá na frente, depois de alguns anos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai criar o quê? O Pacto de Varsóvia, que é um plano militar também para beneficiar e proteger todos os países que eram socialistas. Porém, o que vocês estão vendo na nossa aula de hoje é que o socialismo ele não vai conseguir se manter. E a mãe do socialismo era a União Soviética. O pai do capitalismo era os Estados Unidos, que até hoje continua. Vejam. Claro que ambos os lados, vocês viram em outras aulas que nós tivemos aqui, houve o período da corrida armamentista. O período da corrida armamentista é dentro da Guerra Fria. Senhores, isso foi explicado em uma outra aula aqui, ó. Também, a Guerra Fria foi justamente a corrida armamentista. Ok? Olha, de um lado, eu tenho a União Soviética, com o seu poderio militar, com ogivas nucleares, bombas atômicas. De outro lado, eu também tenho os Estados Unidos com o seu poderio militar, com bombas e ogivas nucleares. Eu também passei aqui em uma outra aula quantos países do mundo possuem ogivas nucleares e bomba atômica, que é diferente. Certo? Mas aí é necessário você chamar e sentar à mesa para que possa conversar, dialogar, abrir um diálogo. Porque pessoas que estão na frente, como os ralos soldados, acabam sendo as principais vítimas. São eles que vão defender, têm que cumprir ordem e acabam sendo ceifados suas vidas. Então, o mundo está nessa tensão, dessa tensão, na tensão da Guerra Fria, certo? A primeira expressão
que pode ser designado para definir a nova ordem mundial é a unipolaridade. Uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. Após a Segunda Guerra Mundial, os americanos, então, irão se tornar uma grande potência. E o que diz no texto aí é o seguinte: o que diz no texto é que nenhum outro país vai se achar encorajado à altura de querer enfrentar os americanos. Nenhum país vai se sentir encorajado de rivalizar, de ser rival dos americanos. Mas essa construção de bombas, etc., vai acontecer lá na frente. Olha aí. O que é um mundo unipolar? O mundo unipolar é o país com grande poder bélico, cultural e econômico, passou a orientar e a direcionar a política e a economia mundiais, influenciando as decisões de órgãos internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e também a própria ONU. É isso que vocês estão entendendo, é isso que vocês estão vendo. Os americanos passaram a ser uma potência, a modo que todo o seu estilo de economia, de governo, de política, etc., a economia, a moeda, passa a influenciar o mundo. E os principais órgãos internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial, o FMI e a própria ONU. O modelo americano será aplicado para outros países. E automaticamente alguns países que eram amiguíssimos dos americanos irão adotar o modelo. Isso é fato. Não tem para onde correr. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade. Então, quando se fala unipolaridade, cadê? Unipolar, ou seja, parte do modelo de uma nação que é adotada por diversas outras nações. Unipolar. Eu tenho um modelo estabelecido, que vai servir de base para os demais. Esse é o unipolar. Como também terei a expressão multipolar. Olha lá. A segunda expressão, multipolaridade, pois após o término da Guerra Fria, o período militar não era mais o critério principal para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, mas sim o poderio econômico. Compreenderam? O poderio militar não era mais o o critério principal para determinar a potencialidade global de um Estado, mas sim o poderio econômico. Por isso que os americanos irão criar o plano Marshall. Olha aí, o plano Marshall. Os soviéticos irão criar o plano econômico chamado de Comecon ou Comeform. O que vai ditar os critérios para uma nação não é o país ser forte militarmente, ter bomba nuclear, não, mas é a economia. Por isso que também os países adeptos ao capitalismo e os países adeptos ao socialismo adotam a mesma linha de raciocínio. Ou seja, vamos trabalhar em cima do plano econômico. Tá bom? Vejamos. E aí,
é quando eu trago essa imagem para vocês. Professor, ela está fora de contexto. Bom, para você está fora, mas eu vou explicar. Por que eu fiz questão de trazer essa imagem? Porque, senhores, em um jogo de xadrez, eu tenho que saber mexer nas pedras corretas. Lembra que no jogo de xadrez, você tem que proteger o rei e a rainha. É isso? É o rei e a rainha, né? Que você protege. Ali eu tenho os peões e os cavalos. Eu tenho a torre, mas o rei e a rainha e os bispos, né? O rei e a rainha é inabalável. Ou seja, tem que proteger. E quando eu trago essa imagem, eu quero dizer que cada país tem que saber como conduzir a sua economia, a sua política. Na verdade, se trata de um jogo de xadrez. Quais são as pedras que eu irei movimentar? Primeiro, quem que eu devo proteger? Na retaguarda. Existe isso. Fazendo isso, eu controlo o quê? O mundo. Se o modelo americano foi aplicado, que é o capitalismo, para demais nações a partir de 1990, eu já expliquei também isso aqui em alguma aula, você conta na ponta do dedo os países que ainda são hoje socialistas. 5 no total. Por exemplo, a China, Cuba, Vietnã, Índia e a Coreia do Norte. É isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Os países que ainda são hoje socialistas, China, Cuba, Vietnã, Índia e Coreia do Norte, esses países, vocês observam que ele tem um regime totalmente fechado. Autoritário, inclusive. A China tem um embargo econômico dos americanos. E os demais? Então, se você não adotou o sistema capitalista, onde tem ganhos e perdas, tem que saber mexer nas pedras. Senão você perde. Tanto na economia, como na ação militar, e como outras estruturas também. Tá bom? O Japão e a União Europeia, em um primeiro momento, e a China em um segundo momento, sobretudo a partir do final da década de 2000, começa a haver uma reestruturação. E aí tu observa, tá bom? No mapa. Por fim, temos uma terceira proposta, que seja de comum acordo, mais consensual, como se fala, né? A unimultipolaridade. Não é nem unipolar e nem multipolar. Ela é unimultipolaridade. Tal expressão é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global. Uni, para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos. E multi, para designar os múltiplos centros de poder econômico. Lembra que os americanos criaram a OTAN. Participaram, são membros e tem vários adeptos. Com isso, ao criar a OTAN e um sistema econômico que dê condições para os países que são adeptos ao capitalismo, eles seguem na tranquilidade. Nisso, começa então a haver uma mudança na hierarquia internacional. Quais são os países que acompanham esse modelo? Certo? Aí você observa aqui, primeiro, claro, os americanos. Eu tenho aqui italianos, eu tenho brasileiro, cara, aqui a Suécia. Os caras acabam adotando o mesmo modelo. Vejam,
Outra mudança foi a necessidade da reclassificação da hierarquia entre os estados nacionais. Costumava se classificar esses países em primeiro mundo, são eles países capitalistas desenvolvidos. E os países de segundo mundo, países socialistas desenvolvidos. Vejam só, países socialistas desenvolvidos. E o terceiro mundo, países subdesenvolvidos e emergentes. Um bom tempo atrás, o Brasil era visto como terceiro mundo, que era um país de desenvolvimento. Com o fim do segundo mundo, uma nova divisão foi elaborada. E aí você vê. Com o fim do socialismo, olha, o Brasil, então, passa a ser um país muito bem visto pela comunidade internacional, né? Houve, então, essa reorganização política internacional, fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a nova ordem mundial. Logo veio em 90 a globalização, o neoliberalismo, e aí a ONU, a Organização Mundial do Comércio, FMI, OMS, da Saúde, o OIT, Banco Mundial. Aí vem os BRICS, eu vejo aqui os blocos econômicos, começa essa nova reestruturação do mundo pós-guerra, do mundo pós-Guerra Fria. Certinho? A partir de então, divide-se o mundo em países do norte, desenvolvido, e países do sul, subdesenvolvido. Estabelecendo uma linha imaginária que não obedece literalmente a divisão norte-sul na cartografia, conforme podemos observar. Então, você vê os países que são desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Ou seja, é o chamado. O Brasil antes era visto como emergente, que estava em desenvolvimento. Hoje nós temos apenas duas nomenclaturas: os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Bom? Olha aí. Daí você tira pela imagem os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Não existe mais os emergentes. É possível perceber no mapa que a divisão entre o norte e o sul não corresponde à divisão estabelecida usualmente pela linha do Equador. Tá? Uma vez que os critérios utilizados para essa divisão são os chamados critérios econômicos e não os critérios cartográficos. Ainda tem essa definição. Bom, também podemos visualizar as áreas de influências políticas dos principais atores econômicos mundiais. Veja, aluno, porém, vale lembrar que a área de influência dos Estados Unidos pode se estender para além da divisão estabelecida. Certinho? Uma vez que sua política externa, muitas vezes, atua nas mais diversas áreas do mundo. Com destaque aí, por exemplo, para a região do Oriente Médio. O que aconteceu na Guerra do Kuwait, quando os americanos acabaram interferindo na guerra. Na guerra. Certo? Com isso, o que podemos perceber? O que podemos perceber é o seguinte. Agora sim. O que podemos perceber? A política americana, quando se trata de influência externa, é porque também tem os parceiros externos. E esses parceiros acabam corroborando para um engajamento na política, engajamento na sociedade, no social, na cultura e na economia. Tá bom? Veja aí. Durante a Guerra Fria, era isso.
viveu uma guerra de ameaças, como eu falei, de ambos os lados. Estão armados até o dente, na iminência de ter um confronto, né? E esse confronto aí vai trazer prejuízo para o mundo. Então hoje o homem ele aprende que o diálogo, alguém tem que ceder, né? Alguém tem que ceder. Quem esteve errado, quem está certo, é necessário você sentar e conversar. Olha lá. A guerra ao terror. Apesar de a Rússia ter herdado a maior parte do arsenal nuclear da União Soviética, o país mergulhou em uma profunda crise ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, o que não permitiu que o país mantivesse a conservação do seu arsenal. Isso aí já começa a surgir grupos que não aceitavam domínio dos americanos. Observe que aqui eu falei para vocês que os americanos poderiam estender além da divisão estabelecida. E aí, uma dessas divisões não estabelecidas foi justamente o Oriente Médio. E ao chegarem no Oriente Médio, vai acontecer isso. Vai começar grupos que vão reivindicar a não aceitação dos americanos estarem pisando em solo que para eles seriam sagrados, seria um afronte. E aí não deu em 2001, vai acontecer isso daqui. O primeiro ataque dos grupos que não aceitavam essa dominação, essa influência ocidental no mundo oriental. Em face disso, os americanos precisavam de um novo inimigo para justificar os seus estrondosos investimentos em armamento e em tecnologia bélica. E em 2001, o novo inimigo surgiu com os atentados das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro, atribuindo aí a organização terrorista Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, como eles chamam, né? As duas expressões estão corretas. Mas isso foi graças ao quê? Graças a essa ideia americana de ter influência e estender o seu domínio muito além do seu território. Aí, nesse caso, para o mundo do Oriente Médio. Tá bom? Olha lá. O governo, então, do presidente George W. Bush, à época no comando, nos Estados Unidos, iniciou uma frenética guerra ao terror. Guerra àqueles que se consagravam inimigo americano. Para essa guerra, o governo Bush gastou aí centenas de bilhões de dólares. Por quê? Para manter uma tropa dessa no Oriente, ou em qualquer parte fora do seu território, requer uma logística altíssima. Alimentação, combustível para as viaturas, para os helicópteros, para os aviões, né? E as diárias desses militares. Com a morte, alguns terão que ser trasladados para a sua região. Isso também tem um custo alto. Então, não sai barato. Hoje, por exemplo, você tem a Guarda Nacional em várias partes do Brasil, mas são militares de polícias estaduais que acabam fazendo parte desse grupo de Guarda Nacional. Só que esses militares, eles recebem uma diária. Além do seu salário,
ainda tem uma diária. Isso acaba encarecendo muito, muito, muito ao governo, mas é necessário. E aí? A não ser que exista uma outra política que possa desfazer o que tem como critério essas ideias. Em seguida, a perseguição dos líderes dessa organização terrorista, com destaque para aquele que vai ser mais perseguido ainda, que é o Osama Bin Laden, vai ser encontrado e morto em maio de 2011, no Paquistão. E aí é o seguinte, não se sabe se de fato ele foi encontrado vivo, e aí ele reagiu, foi morto. Ou se ele reagiu automaticamente nesse confronto, ele foi morto. Existem várias leituras. Ou simplesmente os militares o mataram, porque sabia que trazer vivo ia ter problema, etc. Então, tem várias linhas de raciocínio aí. Será que ele, não querendo se entregar, e foi para o confronto? E aí foi atingido e foi morto? E mesmo assim o seu corpo foi levado para comprovar que se tratava dele. Matamos. Como que vocês mataram? Trouxeram o corpo? Tem vestígio? Não? Então não mataram. Repito, manter essas tropas fora do teu estado fica muito caro. Munições, alimentos, tudo aquilo que já foi falado aqui. Sem contar, periodicamente, eu acho que eles podem ver a família viajar uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, uma vez por semestre, né? Mas isso aí foi quem? George W. Bush, o governo dele, que começa esse processo. Vamos lá, avançamos. O que se pode observar é que não existe, ao menos por enquanto, tá? Nenhuma nação que seja capaz de estabelecer uma guerra contra o poderio norte-americano. O inimigo agora é muito mais difícil de combater, uma vez que armas de destruição em massa não podem ser utilizadas. Isso conforme os acordos nos tribunais internacionais, na ONU, na IAEA e vários outros, né? Pois os grupos que atacam e se escondem em meio à população de civis e aí acaba cometendo suicídios, né? Homem-bombas, bicicleta-bombas, carros-bombas, não dá para entender. Claro que até um tempo atrás não tinha ninguém que pudesse medir o seu poder bélico com os americanos. Porém, hoje, atualmente, você percebe que há esse enfrentamento da China, da Rússia, que ameaça usar a bomba atômica contra a Ucrânia, e aí fica só na ameaça, por enquanto. Se essa ameaça for concretizada, aí a coisa piora. Vamos torcer que isso de fato não venha acontecer e que o mundo siga no caminho da paz e que tudo possa ser resolvido, tá bom? Aluno, essa foi a nossa aula, mas não sai daí não. Daqui a pouquinho eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. É muito rápido, não dá nem tempo de você tomar água ou até de puxar o ar. Já estou de volta. Tchau, tchau.